Olá, meu nome é Ricardo, tenho 47 anos e sou homossexual. Meu nome é Miriam, tenho 68 anos, sou casada há 48 anos, tenho 3 filhas, 3 netos, 2 meninas e um menino. Oi, meu nome é Mariana, eu tenho 15 anos e estou no primeiro ano do ensino médio. Ricardo, como você encara os relacionamentos hoje em dia? Antigamente os relacionamentos duravam mais do que atualmente? Completamente, porque eu já sou assumido já perto dos meus 20 anos pra cá. Então, antigamente a gente tinha uma relação muito mais intensa, muito mais intensa, que eu falo assim, muito mais verdadeira do que hoje. Antigamente a gente flertava mais, a gente saía, tinha aquela coisa do namoro, de conhecer, da apresentação de um amigo, e você curtir aquele momento, esperar uma outra semana para encontrar num certo local, numa boate, tudo. Hoje já é completamente diferente. Hoje em dia a gente já sai, no mesmo tempo a gente já, se tiver que ter uma relação na mesma noite, a gente já faz, e a porcentagem de vocês de esquecer essa pessoa é muito maior do que antigamente. Antigamente não, rolava mais um after, né? A gente saía, conversava muito mais do que hoje em dia. Hoje o pessoal está com muita pressa, então está esquecendo a qualidade do que a própria, como é que se diz? O teor da coisa, né? A essência, né? Hoje em dia a coisa se tornou muito mais fácil. A relação está muito mais assim, aberta demais do que antigamente. Era muito melhor antigamente do que hoje. Tanto é pessoas da minha idade estão assim muito mais, algumas estão muito mais solteiras do que antes. Por quê? Porque hoje em dia está muito difícil ter uma relação séria, apostar numa relação legal, que antigamente era uma coisa muito mais fácil, das minhas relações que eu tive até hoje. Miriam, como era o relacionamento na sua época? Bom, era meio difícil, era meio complicado, porque a gente não tinha liberdade, né, pra nada. E eu conheci meu marido morando no mesmo lugar, né? A gente morava no mesmo lugar. Ele morava numa vila, eu morava num edifício em frente à vila. E começou a paquera lá. Antes até dele, quem quis me namorar foi o irmão dele. E eles são gêmeos, né? Aí quem começou a me paquerar foi o irmão. Aí o meu marido resolveu entrar também no jogo, né? Aí me ganhou no par ou ímpar. Tiraram o par ou ímpar pra ver quem ficava comigo. Aí meu marido ganhou e levou a sério o negócio. Aí ficamos. Mas assim, o namoro das antigas, né? Nem mão dada, nem andar de braço dado, nada disso, né? Primeiro beijo, eu acho que tem uns 2 anos depois que a gente já se conhecia. Mariana, como o relacionamento no seu grupo de amigos é visto hoje em dia? Bom, eu acho que nessa nova geração os relacionamentos são uma coisa completamente fora de moda. Eles não costumam passar de uma noite e quando eu costumo sair com as minhas amigas eu vejo muitas delas pegando mais de um garoto na mesma noite e no dia seguinte nem sabendo o nome dos garotos, sem falar com eles. Eu acho que é isso, acho que virou uma coisa fora de moda, saiu de moda. Ricardo, como foi o seu primeiro beijo? Bem, meu primeiro beijo homo foi perto dos meus 18, 20 anos. Foi até engraçado, porque eu tinha relacionamento até essa idade com uma mulher, né? Uma menina, né? Então, no começo do meu namoro, até eu conhecer, sentir essas atrações inexplicáveis, sentir-se atraído, olhar por uma pessoa, por um garoto, olhar por um homem, é difícil, é complicado. Então eu estava com essa confusão na minha cabeça. Então eu paguei para ver. Então foi perto dessa idade, de 18 para 20 anos. Por aí. Com quantos anos você deu seu primeiro beijo? Mais ou menos uns 14, 15 anos. Na igreja, num cinema que tinha na igreja, posso falar o nome na igreja de Santa Terezinha, na Maris Barros. Tinha um cinema ali, nos fundos da igreja, e foi a primeira vez que meu marido me beijou. Com quantos anos você deu seu primeiro beijo e como foi? Eu dei meu primeiro beijo com 13 anos.
foi uma coisa estranha, né? Uma novidade. Mas o meu único diferencial é que eu procurei alguém especial. Não fui como a maioria das garotas de hoje em dia, que só quer beijar mesmo, não procura o garoto ideal, beija qualquer um. Eu acho que a grande diferença foi essa. Como foi contar essa experiência do primeiro beijo para os seus pais? Na verdade, eu no primeiro momento evitei contar, né, para os meus pais, para o meu irmão, porque eu não sabia como chegar neles, como falar sobre esse assunto, né? Eu fiquei meio nervosa. Mas eu acho que quando eu contei, pra minha mãe foi mais fácil, né? Porque ela é mais próxima, mais minha amiga, mais fácil, né? Mulher, contar essas coisas. Mas pro meu irmão e pro meu pai, eu realmente passei um sufoco, porque eles são muito ciumentos, né? E eu sou a menininha da família. Eu acho que tem essa coisa de proteção, então realmente pra eles foi mais difícil. O que você acha dos relacionamentos pela internet? Você já teve algum? Bem, achar eu acho legal. Porque já tive vários, vou começar assim. Há muito tempo era só uma brincadeira. Da brincadeira se tornou uma coisa mais séria. Dessa coisa mais séria já tive sim relações boas e relações meio frustrantes e outras ruins. Porque antigamente, como eu falo, o mundo de antigamente está mudado até hoje. A internet antigamente era uma brincadeira, a gente saía, a gente conversava mais do que se encontrava. Aí começou a parte de se encontrar. Tive uns 2, 3 relacionamentos legais, que foram assim, duradouros, que eu falo assim, hoje em dia, uma semana, um mês, poucos, porque o resto, muitas pessoas se confundem, elas mentem, elas dizem outras idades, elas dizem outros, tudo ao contrário do que a pessoa realmente é. Muitas vezes é legal, muitas vezes não é legal, então até que hoje em dia eu já cansei, até que eu esqueço até dos sites que eu tenho lá gravados lá no meu computador, e canso, porque é sempre a mesma coisa, é sempre a mesma história. Quando tu chega lá, tu vai numa intenção legal, tu vai numa boa e acaba vendo outra coisa totalmente diferente. Então isso foi uma fase que pra mim não adianta mais nada. Tentei, não consegui, já parto para outra mesmo. Com quantos anos você casou e como era vista a questão do casamento na sua época? Bom, eu me casei com 19 anos, tive a primeira filha com 20. E o casamento era assim mais como uma fuga, entendeu? Você, para ter um pouco mais de liberdade, já que a gente não tinha esse tipo de liberdade de sair com namorado, sozinha, esses negócios todos, então a gente casava mais cedo. E na minha época nós éramos preparados para isso, para o casamento, entendeu? Então você não era preparado para ter profissão. A profissão seria dona de casa, né? E, por exemplo, eu nunca trabalhei fora. Eu sempre fui dona de casa. Dona de casa, mãe, esposa, sempre. Nunca trabalhei fora. O máximo que você poderia ser era professora naquela época. Outra profissão era mal vista, falando assim, entendeu? Na sua opinião, como é vista a questão da homossexualidade hoje em dia? Bom, não deixa de ser um assunto polêmico, né, como sempre foi, mas eu acho que agora, né, nessa geração, tá virando mais comum, as pessoas podem debater sobre isso com total liberdade. Eu mesma já tive vários professores que debateram sobre esse assunto com a gente nas salas de aula, até mesmo para, eu acho que combater com a homofobia, né, e eu acho que tá virando uma coisa realmente comum. E eu acho que todo mundo tem que aprender a lidar com isso. Todo mundo tem que respeitar a opção sexual dos outros. Eu até mesmo, por exemplo, tenho vários amigos que com 15 anos já se assumiram, tanto mulheres quanto homens. E eu acho que é isso. Como era vista a questão da homossexualidade na sua época? Bom, não tinha nem como ter uma opinião, porque realmente não se tocava nesse assunto, né? Era um assunto que, como hoje em dia, se discute. Ninguém sabia de nada, entendeu? Ricardo, com quantos anos você perdeu a virgindade? O sexo pra você hoje é encarado de forma diferente? Bem, perdi a virgindade mais ou menos com 13 anos, com uma menina. Dos 13 aos 20, tive só essa relação
com ela mesma, né? Com ela e com outras, né? Agora, sexo com homem foi mais ou menos perto dos 20 anos mesmo, como eu falei para vocês na outra pergunta, né? Então, encarar ser diferente, se é diferente de forma, porque antigamente eu estava com uma mulher e hoje eu estou com um homem. A forma é diferente, os valores são os mesmos, o amor, o carinho, a cumplicidade, isso vai sempre existir na relação homo e na relação hétero. Muitas pessoas pensam que é diferente, não é diferente, é apenas a opção sexual de cada um, porque os valores que cada um tem, o sentimento vão ser sempre os mesmos, a vontade é a mesma, tanto de um meio para o outro. Então, de forma diferente foi só por essa forma, antes era uma mulher e agora com homem, totalmente assim. Você está casada há 48 anos. O que você acha dessas relações pouco duradouras de hoje em dia? Bom, eu acho que a mulher está muito independente hoje em dia. E na minha época não acontecia isso. Entendeu? Você era dependente dos pais, do marido, você foi criada para ser dona de casa, não ter profissão nenhuma, ser dona de casa e mãe. E hoje em dia não é assim. Hoje em dia as mulheres são mais independentes, aliás, estão bem mais independentes. E o relacionamento eu acho que não dá muito certo por causa disso. Entendeu? Quando você era mais novo, como a questão da homossexualidade era vista? Como que seus pais encararam isso e como eles encaram até hoje? Bem, antigamente a homossexualidade era muito diferente do que hoje em dia. Antigamente eram os pais, a gente não conseguia encarar os pais, a gente tinha que ficar, a gente com os nossos indícios, as nossas dúvidas, a gente não conversava muito com eles, a gente procurava amigos, procurava alguém aguente da família mais, que fosse mais chegado na gente. Então, essa questão da homossexualidade é diferente de que hoje. Hoje o papo está mais aberto, as coisas estão totalmente diferentes, mais liberadas, as conversas estão sendo mais assim soltas, né? Mas sem outras perguntas por trás das mesmas que a gente faz, para você tentar descobrir algo mais, né? Então, o que é? É diferente. Hoje em dia, se alguns pais descobrirem que algum filho ou filha são homo ou lésbicas ou simpatizantes, não, isso é uma outra parte, né, que a gente fala, né? A gente até brinca. É diferente. Antigamente a gente sofria muito porque a gente sofria escondido, a gente era medo da sociedade, da plena sociedade impõe isso pra gente, né? Essa questão da gente poder ser livre totalmente, falar o que quer, a gente se escondia. É totalmente diferente, é uma coisa, é como se fosse o oposto de antigamente e o de hoje. Hoje as coisas são mais fáceis, são mais encaradas mais fáceis. As descobertas são de uma ou outra forma encaradas diferentes dos pais como antigamente. No meu caso não foi muito difícil. Eu não precisei falar para eles quando eu me descobri. A coisa foi gradativamente. Eles aceitaram minhas relações que eu tive. Não foram muitos para levar para dentro de casa. Eles encararam na boa em relação a isso. Mas antigamente era muito difícil. A gente sofria por demais do que hoje em dia. Hoje já é mais fácil você chegar para um pai ou uma mãe e conversar. Já a mídia está aí, essa propaganda toda, né? Tudo, né? Se voltando para esse lado, mostrando o caminho, né? Que não é diferente. Somos iguais, eternamente somos iguais. Só essa opção sexual vai ser diferente, mas foi encarada diferente. Como você vê a questão do casamento? Com quantos anos você pretende se casar? Eu pretendo me casar entre os 28 e 30 anos, né? Primeiro, eu acho que eu ainda tenho muita coisa para aprender, para viver. Eu quero me formar, quero ter um emprego fixo, né? Uma carreira formada. Mas eu quero mesmo casar, ter filhos. E é isso.